Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Meus amigos, minhas amigas, vamos falar neste vídeo um pouco sobre o que foi a derrota do Brasil para a Argentina na final da Copa América. Eu não falarei sobre isso, não gosto de pautar muito a seleção brasileira neste canal, mas muita gente me pediu nas redes sociais, sobretudo no Twitter, né, para eu falar desse jogo. Então eu vou comentar com vocês aqui um pouco a partir... colocar o olhar sobretudo no Brasil, né? Bom, primeiro, acho que o resultado foi justo. Pelos adversários que cada uma das equipes enfrentou, acho que o resultado até foi justo, apesar de que considero a arbitragem muito ruim nessa partida. E aqueles que reclamam da arbitragem e acham que o árbitro contribuiu para o resultado, para a vitória da Argentina, eu acho que essa narrativa não é ilegítima. O árbitro foi muito mal, ele deu muito cartão amarelo, deixou de dar cartões vermelhos, sobretudo para alguns jogadores da Argentina. A arbitragem à parte, contudo, acho que isso não justifica e acho que o Brasil deveria ter tido um desempenho bem melhor dentro de campo. E acho que foi sobretudo por causa do desempenho que o Brasil não conseguiu vencer a Argentina. A gente olha para o jogo, gente, é assustador a gente perceber a dificuldade que o Brasil teve para arrematar para o gol do goleiro argentino. Né? Muita dificuldade. E o Martínez ficou bem tranquilo, só em alguns momentos ali, sobretudo no segundo tempo, mas aí uma situação em que o Brasil precisava realmente fazer gols, é que ele precisou ali intervir e o fez muito bem. Né? Foi um dos grandes destaques da Argentina no torneio, esse goleiro, muito bom goleiro, o Martínez. Bom, vamos lá. Quando a gente olha para a seleção do Brasil, a gente percebe que há problemas ali, e há problemas sobretudo de ideia de jogo. Quando a gente olha para o comando, para o cara que leva essas ideias, que configura e leva essas ideias para dentro de campo, o Tite, precisamos concordar que no Brasil não tem nenhum treinador capaz, até mais capaz do que o Tite, de ser o técnico da seleção brasileira. A Josa, mas ele é ruim. Os outros, então, seriam bem piores. Ou o Brasil busca um técnico estrangeiro, ou é Tite, amigos. Não tem outro aqui no Brasil que poderia ser técnico do Brasil, da seleção brasileira, e fazer um resultado, é isso, gente, melhor do que o Tite. Mas há problema de ideia de jogo. E vamos falar, vamos apontar aqui. Por exemplo, olhando para a escalação no Brasil, ela foi formada pelo Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge. Lucas Paquetá, Casemiro e Fred, Everton, Cebolinha, Neymar e Richarlison. O Danilo não está jogando nada, gente. Há um bom tempo, porque o Danilo está na seleção brasileira. E mais, porque o Danilo é titular da seleção brasileira. É um ponto. Por quê? Bom, o Renan Lodge também não foi bem, mas pelo menos ele é um jogador interessante, tem jogado uma bola bastante redonda, acho que está justificável, né? Apesar de que ontem não foi bem. Lucas Paquetá não está necessariamente mal, né? Mas não foi bem nessa partida. Também sobrecarregado na criação, bom deixar claro. Casemiro é um cara que tem que jogar na seleção mesmo. E o Fred está jogando o quê para merecer ser titular da seleção brasileira? Ele pode até ter sua bolinha lá, mas para ser titular, é para pensar. O Everton, Cebolinha, o Tite, você não tá vendo o jogo? Você não tá acompanhando a carreira do cara? O cara não tá jogando nada. Porque o cara é titular da seleção brasileira, não dá para entender. Everton, Cebolinha, piada ele ser hoje titular da seleção brasileira. Neymar e o Richarlison. O Richarlison tá jogando o quê? O que tá jogando o Richarlison? Né? Então teve o jogador do Manchester City também, que é o cara que, de confiança do Tite também, Gabriel Jesus, né, que não esteve aí presente porque a gente sabe que não foi possível. Né? Tá, então um problema da seleção brasileira. É um problema de ideia. O Tite é um paizão, aquele cara que acha que o jogador, que ele tem que ter uma confiança com o jogador, tem que criar essa confiança. Então ele vai escalar sempre os jogadores de sempre. Os jogadores que ele gosta. Se o cara estiver numa péssima fase, ele vai convocar esse jogador. Não, ele vai convocar. E esse é um problema, porque uma seleção competitiva não pode se dar o luxo de contar com jogadores que não estão produzindo bom futebol. Coloca isso na cabeça do Tite. Quem é que consegue? Né? Bom, o Everton Ribeiro, mesmo o Everton Ribeiro do Flamengo, não é um jogador que acho que é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, mas que não está jogando como um grande jogador do futebol brasileiro. Neste momento, não era um jogador para ser convocado para a seleção brasileira. Na minha opinião, não deveria. Pelo que ele joga no Flamengo, não deveria. E aí, aquela questão, o Tite está olhando, porque uma obrigação do técnico da seleção brasileira que não faz nada, não faz absolutamente nada, a gente ganha muito e não faz nada, é ver jogo. Será que ele está vendo o jogo do Flamengo? Será que ele está vendo o que o Everton Ribeiro está fazendo no Flamengo? Ok, mas o Everton Ribeiro não é culpado disso tudo não, gente. Ele também é vítima desse processo. E o Gabigol? O Gabigol, sim, eu acho justa a convocação do Gabigol.
E acho até que poderia até jogar mais na seleção, receber mais chances ali na equipe, dentro dos titulares, ou entrar mais nos jogos, porque acho que o Gabigol vive um momento interessante assim na sua carreira, e acho que é jogador de seleção brasileira neste momento, sim. Né? Tá, então tem esse problema aí. Os jogadores de confiança do Tite. Os caras podem estar jogando absolutamente nada que serão convocados pelo Tite. Há um problema também de pensar o jogo a partir, sobretudo, do primeiro campo, do campo de defesa. A seleção brasileira, ela é uma seleção que se preocupa muito com a sua defesa. E aí a gente tem o problema que com um jogo contra a Argentina, tudo bem, mas contra outros adversários mais frágeis, também existe essa preocupação defensiva. A gente tem, por exemplo, o Casemiro e o Fred. Será que numa necessidade de vencer, não era importante tirar bem mais cedo o Fred e fazer essa seleção muito mais ofensiva? Já no segundo tempo, no começo do segundo tempo mesmo. Né? Porque o primeiro tempo, a Argentina mostrou para o Brasil no final do primeiro tempo, com os 45 minutos iniciais, que estava em campo para competir. Raramente eu vi a seleção argentina tão competitiva. Será que o Tite não entendeu isso? Então era para tentar mudar ali, colocar um jogador, tirar um desses volantes. Porque o Brasil, quando o Brasil tem dois volantes ali e um jogador para criar o jogo, que é o Paquetá, ele fica muito sobrecarregado. Principalmente quando a gente percebe que o Neymar cada vez mais está flutuando, sim, flutua, mas bem mais próximo da área. Então o Neymar está deixando de criar e está sendo mais um receptor de bola. Quem manda a bola pro Neymar? Quem passa a bola pro Neymar? Essa é a ideia. Contudo, no jogo de ontem, o Neymar tentou sim voltar, pegar, levar essa bola, fazer. Tá, porque ele foi, inclusive, um jogador que fez muita coisa no Brasil ontem. Coisas insuficientes, mas foi do Brasil o melhor jogador em campo. Se esforçou, se entregou, fez muita coisa pelo Brasil, mas não foi possível. Por quê? Porque tem um problema aí, que é o contrário da Argentina. Nós vamos chegar lá. O problema que acontece no Brasil hoje é o contrário do que acontece com a Argentina hoje, mas é um problema que a Argentina tinha no passado e que o Brasil não tinha. Então estão trocando aí, né, de problema. Né? Bom, e aí? E os reservas? A mesma coisa. Então tem um monte de jogador ali que de repente não deveria estar na seleção. Então tem um problema de ideia. É uma ideia de jogo muito defensivo, com um volante brucutu de qualidade, mas um volante que sobretudo para marcar. Porque Casemiro não sabe construir. É um grande volante, mas não é um construtor de jogo. Tem alguns momentos até que consegue fazê-lo no real, mas não é jogador para construir jogo. Fred tampouco é. Então tem que pensar essa questão, gente. Então a gente vai usar as laterais, com laterais também subindo de vez em quando para construir jogo. Danilo não é esse cara. Não tem sido há muito tempo. O Renan Lodge até que consegue ser jogador, mas acho que aí tem uma sobrecarga muito grande e ele não está conseguindo desempenhar muito bem, não foi bem na partida, sobretudo contra a Argentina. Ok. Então é preciso pensar outros jogadores, é preciso ter variações, é preciso pensar geração de jogo. Como é que eu faço para a seleção ter uma geração de jogo? Se eu não tenho gente circulando no meio de campo, gente criativa circulando no meio de campo, pelo menos eu preciso ter esses laterais funcionando muito bem, atuando como se fossem meio-campistas quando eles vão para o ataque, o que não acontece. Precisa ter variações, o Brasil não tem variações. Tá muito pobre essa seleção, né? Bom, e aí, gente, tem aquela coisa, né? O Neymar, pra mim, foi o melhor da seleção brasileira. O Messi, ele foi o melhor da Copa América. Ele foi o artilheiro da Copa América, provavelmente o líder da assistência, não tem esse número, e o melhor jogador, recebeu inclusive o prêmio. Tá. Isso aconteceu, entre outras coisas, nesse jogo o Messi não foi bem, porque não precisou ser bem, e bem. O Messi sempre foi aquele jogador em que todos os problemas da Argentina eram colocados nas costas dele. Ele ficava solitário para resolver sozinho todos os problemas da seleção. Ele não conseguia, porque ele é um humano, é um ser humano, apesar de é um monstro de outro planeta, mas é também um ser humano. E não consegue, gente. Ele é falível também, ele falha. É isso. E aí o que acontece? Falível, desculpa pelo falível. O que acontece, gente? Acontece que a seleção, quando precisava contar apenas com Messi, ela não ia para frente. Só que ela se estruturou coletivamente. A seleção brasileira hoje, coletivamente, a seleção argentina, é uma seleção muito elogiável. Ah, mas pleiteou o jogo mais defensivo também, de recuo, sim, de fechando muito bem os espaços. Desafiando a criatividade do Brasil, porque percebia-se que o Brasil não tinha geração de jogo. Então se fechou mesmo para tirar os espaços da seleção brasileira, naturalmente no campo de defesa, e fez muito bem. E é legítimo que a Argentina tente fazer esse jogo, porque a Argentina iria para sua 7ª final sem uma conquista. Era muito importante essa conquista para a seleção da Argentina, para a geração da Argentina e sobretudo para o Messi, gente. Era muito importante, então se fechou a equipe ali, não dando espaço, tá, ok, tá perfeito, fez o seu gol, tá bom, ganhou o título. Né? Só que o que acontece? O Messi não jogou de forma solitária, ele teve uma seleção jogando por ele. Então ele não é mais aquele jogador solitário que jogava por um time, totalmente por um time. Hoje ele tem um time que joga com ele e também por ele.
Isso, de certa forma, até aconteceu um pouco no Brasil antes. Neste momento já não está acontecendo, por isso que trocaram de posição. O Neymar hoje é um solitário nessa seleção do Brasil. Porque o Brasil não oferece para o Neymar um jogo coletivo. E cada vez mais a gente vê pelos sinais que esse jogo coletivo não vai existir. E o Neymar cada vez mais pode ficar solitário. Ele pode passar a ter o problema que o Messi teve. E olha, o Neymar, ele pode ser um grande jogador, mas ainda não é o Messi. E mesmo com todos os problemas que o Messi tinha, a seleção da Argentina foi até para a final da Copa do Mundo. Né? Então o Neymar está trocando de lugar com o Messi. Ele está ficando o ser solitário da seleção brasileira, enquanto o Messi é mais um, muito bom, mais um, nessa seleção coletivamente muito boa da Argentina. E isso diz muito sobre o que pode ser a participação das duas seleções na próxima Copa do Mundo. O Brasil pode perfeitamente ter problemas, porque o Brasil tem tido problema com o grande jogo. De adversários mais frágeis, o Brasil ganha. Quando tem que pegar o grande jogo, o Brasil não está ganhando. Foi assim, inclusive, na Copa do Mundo. Ah, mas contra a Bélgica o Brasil jogou bem, então não sei o que. Ganhou? Não ganhou. Por quê? Porque contra adversários grandes, no jogo decisivo, o Brasil não está ganhando. Ok? Não está ganhando. E esse jogo grande aqui da Copa América, que a seleção da Argentina fez, aliás, contra a Colômbia também foi um jogo grande, né? A seleção da Argentina conseguiu vencer. E levou a Copa América para casa. Grande atuação do Depou, monstro de jogador. Montiel, por favor, que jogador espetacular o Montiel. Mas o bando de bundão do futebol brasileiro não foram atrás desse jogador quando ele era barato. E eu indiquei ele para um clube aqui no Brasil. Que precisa de lateral pela direita. Por quê? Porque o lateral pela direita, seja o lateral, seja o reserva que agora virou tal, é um cara que joga muito espetado, então tem muito problema ali no espaço da lateral direita. Tinha o Montiel quando ele era barato, e esse clube não quis buscar. E agora até hoje tem problema. Saiu o treinador, trocou de treinador e continuou com problema ali, na lateral direita. Um clube aqui de futebol do Brasil. O Montiel, quando ele era muito barato, seria ali coisa de 2,2 milhões de dólares. 2,2 milhões de dólares pelo Montiel, isso. Hoje poderia vender por muitos milhões, né? E resolvendo ali os problemas da lateral direita desse clube também. Ok, então a seleção, o Lo Celso jogou muito, coletivamente muita bola. Di Maria jogou muito, Martins jogou muito, o goleiro. Jogou muito também, né? Depois, assustador inclusive, né? Agora, né, gente, o Messi não foi bem, não precisou. O Neymar até que foi bem, mas não foi suficiente, porque a seleção não é coletiva e não ajuda. E essa CBF, gente, se ganhasse o título, ganharia 10 milhões de dólares. Como perdeu, ganhou 1,100 milhão de dólares, 5,7 milhões de reais. Ok. E quem paga o salário dos jogadores que ficaram na seleção? Os clubes. Quem paga o salário do Gabigol? O Flamengo. É isso, gente. O Flamengo que paga o salário do Gabigol e do Everton Ribeiro. Não é a seleção brasileira. Então é um ponto que a gente precisa pensar aqui. A relação com a CBF precisa mudar também. Porque os caras ganham muito dinheiro com o Brasil. E não devolvem nada para o futebol brasileiro nem para os clubes. Se eles ganham a Copa América, seriam 10 milhões de dólares que entrariam 57 milhões nos bolsos dos dirigentes da CBF para eles comprarem jatinhos. Jatinhos. Porque eles não investem quase nada no futebol brasileiro. E na Olimpíada é outra palhaçada. O Daniel Alves ganha uma monstruosidade de dinheiro no São Paulo. Quem vai pagar o salário dele durante um mês? O São Paulo já pagou enquanto ele esteve lesionado. Quem vai pagar durante um mês que ele estiver em Tóquio passeando? Um cara de 54 anos que quer ter o sonho de moleque de ir para a Olimpíada. O cara que jogou a Copa do Mundo vai pro inferno, Daniel Alves. Eu não concordo. Eu entendo quem acha que isso é legítimo, mas eu não concordo. Eu não concordo porque o jogador se diz São Paulino, o clube precisando dele. E o São Paulo vai pagar o salário. Como é que dirigente do São Paulo aceita isso, gente? Ah, mas é o Daniel Alves, dane-se. Dane-se. Se ele fizer beicinho, fizer cara feia, vai pra briga. Ah, meu amigo quer ir embora, que vá. Você se diz São Paulino, vai embora. Mas não deveria aceitar um negócio desse. Os clubes precisam mudar essa relação com a CBF, gente. Porque é um bando de cartola, né? Corrupto da CBF, ganhando dinheiro às custas dos clubes. Seriam 10 milhões de dólares que iria para o clube. E o Valser do São Paulo? Lesionado, provavelmente aí encaminhando para um fim de carreira, tomara que não. Tudo começa com a seleção olímpica. E o goleiro do Palmeiras, o Everton, se lesionou na seleção brasileira. A seleção brasileira não pagou o salário dele, quem pagou foi o Palmeiras que pagou o salário dele. E o Palmeiras, além de tudo, ainda vai receber um goleiro lesionado, que se lesionou na seleção brasileira. Olha como tudo precisa mudar, gente. O título da Argentina foi justo. O Brasil não jogou para vencer essa Copa América. Muita coisa precisa mudar nessa seleção. Agora também precisa mudar a relação dos clubes com a CBF de forma urgente.
Porque é uma vergonha o que está acontecendo. Agora, quando a gente pensa em CBF, ela não é a única culpada, porque a CBF, ela se comporta dessa forma porque os dirigentes os bundas moles, é que acabam gerando todo esse poder para a CBF. É isso.